Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom, pessoal? Eu estou muito bem. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer para vocês o que seria o meu calendário ideal para 2024, né? Como todos sabem, estou mostrando aí para vocês, a Fórmula 1 divulgou, já faz algum tempo, né? Mas divulgou as 24 corridas, né? Meu Deus, né? Até quando né? Daqui a pouco a gente vai ter mais corridas do que a NASCAR, né? Que hoje em dia acho que é 36 corridas, né? Fórmula 1 não tá muito longe não, meu Deus do céu. Não sei como é que esses caras têm vida com isso, né? Então eu resolvi fazer aqui, eu vou tentar ser bem breve aqui, porque é muita pista aqui que eu coloquei, né? Um calendário, assim, acho que o formato, assim, acho que seria o padrão mesmo e tal. Tipo, uma espécie assim de começar pelas corridas asiáticas, depois começar pelas corridas europeias, né, à exceção do GP do Canadá, né, e depois voltar para a Ásia de novo e depois encerrar nas Américas, né. Então esse já seria o meu calendário ideal, assim, né. Eu vou mostrar aqui a vocês as pistas, vou tentar falar bem brevemente o porquê de cada uma, tá, pessoal? Lembrando que é apenas a minha opinião, tá? Estejam livres para concordar ou para discordar, mas sempre mantendo pleno respeito, tá, pessoal? Para mim, começa pelo GP do Bahrein. Eu acho que o GP do Bahrein ele agrega bastante positivamente em iniciar uma etapa de campeonato, né? Eu acho assim que o GP do Bahrein, pessoal, ele tem uma parada assim que é muito mais fácil você perseguir o seu adversário, de você ultrapassar ele no final da reta e tudo, e o seu adversário poder retomar isso e tudo mais, com outra zona de DRS e tal, assim, sabe? Eu acho que são longas retas, as curvas, algumas longas e outras bem acentuadas, talvez beneficiam bastante isso, né? Eu acho que o GP do Bahrein, ele incentiva bastante a começar a temporada, né? Mesmo quando você tem um carro que é tão superior e esteja a 40 segundos do terceiro colocado, né? Sendo que os dois carros que são os primeiros é da equipe dominante, né? Então isso até ameniza esse tipo de cenário, né? Mas acho que o GP do Bahrein seria uma boa para começar. O segundo GP, pessoal, é o GP da Arábia Saudita, tá? Eu cogitei colocar o GP da Arábia Saudita ali pelos últimos GPs, mas eu acho que ele se encaixa bem aqui, até porque ele é um GP mais asiático, né? Fica na Ásia, então não fica tão difícil assim colocar ele ali como segundo GP. É um circuito rápido, de curvas muito perigosa, é um circuito que tem gerado alguns fortes acidentes e tudo, né? Então, assim, é um circuito assim, muito traiçoeiro, né? Muita velocidade e tudo, né? Então, você tá muito perto da parede ali, muito perto de bater, um errinho seu, você já bate, assim, sabe? Então é um GP muito perigoso nesse quesito, né, pessoal? Eu acho que ele tá muito nesse âmbito, assim, de GP mais perigoso, assim, né? Mas acho que ele agrega bem, assim, para esse... assim, claro, né, que exige algumas mudanças, né? Ele já corrigiu algumas coisas, mas acho que pode ser melhor ainda, né? Até porque vários pilotos já criticaram isso, em especial até mesmo Verstappen, né, já criticou esse circuito. Então eu acrescento isso, mas é um circuito assim muito bom ali para estar como segundo GP. Terceiro GP é o GP da Austrália, pessoal. Eu acho que o GP da Austrália ele não é muito bom para inaugurar um GP, né? Principalmente porque quando ele tinha esse papel, era um GP fechado, travado, um circuito extremamente difícil de ultrapassar, e isso não dava uma boa impressão para o campeonato, né? Não dava a impressão do que estava por vir dali em diante, né? Então, começar ali como terceira etapa, talvez até ajude um pouco ele, né? Ainda mais porque o GP da Austrália deu uma breve renovada, então acho que ele para terceiro GP ele é bom, né? O quarto GP é o GP do Azerbaijão, pessoal. O GP do Azerbaijão, na minha opinião, é o primeiro aqui. Na verdade, o primeiro de rua mesmo aqui é o GP da Arábia Saudita, né? Mas o primeiro, assim, de fato, 100%, em rua mesmo, assim mesmo, porque o GP da Austrália é num parque, o GP da Arábia Saudita é, de certa maneira, em um circuito de rua, né? Vamos dizer assim. Na verdade, nem isso, na verdade, né? Mas o GP do Azerbaijão é um GP literalmente de rua.
né? Então acho que ele já tem proporcionado muitos momentos loucos assim na Fórmula 1, né, e tudo, né? Teve vários momentos assim marcantes assim, e acho que o GP do Azerbaijão hoje ele meio que supre uma necessidade assim de GP de rua caótico, né? Então todo ano tem sempre alguma coisa que acontece ali, alguém se perde naquelas ruas de 90 graus, naquela curva indo para o castelo, muitos ali já estambicaram ali já, né? Então assim, é um circuito muito desafiador, né? Exige muito foco do piloto, e acho que é isso que é necessário para estar nesse calendário em que eu particularmente acho bacana, né? Lembrando, né, pessoal, talvez eu não tenha falado aqui, mas eu estou priorizando somente os circuitos que estão no calendário de 2024, tá? Se fosse para beneficiar em outros circuitos que estiveram na Fórmula 1 ao longo desses anos, aí já seriam outras pistas, né? Mas eu estou priorizando aqui os GPs que estarão, né, em 2024. Então o GP do Azerbaijão proporciona esse tipo de GP mais loucão, assim, né? Mais vida louca, como se diz, né? O quinto GP é o GP da Espanha, né? Eu não acho muita graça nesse GP e tudo mais, faz séculos que não tem uma corrida boa lá, mas eu acho que é um circuito bacana para iniciar o ciclo europeu do calendário, né? É um circuito perfeito assim para as equipes demonstrarem suas ideias, porque é um circuito que mistura muito tipo de cenário, né? Longas retas, curvas de alta, curvas de baixa, né? Então acho, inclusive já foi por muitos anos o GP de pré-temporada da Fórmula 1, né? Hoje inclusive nessa temporada, inclusive quem vai começar fazendo isso é o GP do Bahrein, né? Então acho que o GP da Espanha não é assim proporcionando corridas boas, mas é mais mesmo para iniciar um ciclo europeu, né? Acho que ele ficou muito bem encaixado nesse lance assim do público de começar a fase europeia do calendário. O próximo GP, que é o sexto, é o GP de Mônaco. Eu acho que o GP de Mônaco, cara, é foda, né? Assim, a gente ama, a gente odeia, tem gente que detesta esse circuito, mas ele é necessário para a Fórmula 1, né, galera? Então é um circuito apertado, é um circuito que não dá para ultrapassar, mas é um circuito que todo piloto quer vencer, né? Então ele tem esse nível de moral dos pilotos, né? Todo piloto se torna mais piloto quando vence em Mônaco, né? Tem muito dessa frase assim entre os pilotos. Então acho que pela sua importância nesse tipo de contexto e tudo, acho que o GP de Mônaco é uma boa pedida para estar nesse calendário. O próximo GP já é fugindo da Europa, né, e indo para a América do Norte, que é o GP do Canadá. O GP do Canadá é um circuito de alta velocidade, é um circuito que eu particularmente gosto bastante, né? É um circuito assim que tem muito a acrescentar, assim, acho que é um GP de longas retas, de algumas curvas muito fechadas, e isso acaba com os freios dos carros, né? Mas em compensação isso acaba de certa maneira beneficiando bastante o andar da corrida, né? Acho que muitas corridas boas já foram ali e tudo, então acho que é muito bem-vindo o GP do Canadá nesse calendário, justamente por essa questão, né? Muito pelas curvas fechadas e tudo, né? Pelo desafio que é você conseguir frear um carro que tá em alta velocidade, para do nada ele ter que de 320 para parar e ter que fazer uma curva 80, é um desafio muito grande e tudo, acaba com o freio. Então exige uma habilidade do piloto ali para fazer tudo isso aí por 70 voltas, né? Então acho que ele está com certeza nisso, né? E aí voltando para a Europa, aí a gente começa com o GP da Inglaterra novamente, né? Retornando para o ciclo europeu, a gente vai para o GP da Inglaterra, em Silverstone, né? Que na minha opinião é um circuito que eu particularmente gosto bastante, porque gera corridas boas, gera grandes ultrapassagens por muitos momentos ali na pista, mesmo momentos que não está inserido do DRS. Então o GP da Inglaterra tem sido palco de vários confrontos desse estilo, né? Inclusive o famoso acidente entre o Verstappen e o Hamilton, né? O primeiro contato, inclusive, entre eles foi no GP da Inglaterra, justamente pela primeira volta empolgante que eles proporcionaram a gente, né, em 2021, né? E o nono GP da temporada seria o GP da Áustria, no Red Bull Ring, né? Eu gosto muito desse circuito, ele é pequeno, só que ele é muito difícil ao mesmo tempo, né? Ainda mais com essa parada de track limits, né? Que é uma parada que eu praticamente é algo bizarro, assim, né? A severidade disso, né? Mas
Eu acho assim que estampa muito, inclusive o GP da Áustria é um GP que estampa muito o quanto a Fórmula 1 tem que meio que voltar às tradicionais britas, né? Esse lance assim de dar chance ao piloto de extrapolar, né? Ele meio que deixa o GP da Áustria um pouco em xeque, né? Mas eu acho que se eles voltarem a colocar britas ali naquela região ali mais do setor 3, acho que voltará a proporcionar mais respeito, assim, né? Acho que vai parar com essa questão de punições exageradas por limite de pista e tudo, né? Mas no mais é um circuito muito bom, um circuito muito bacana, assim, de gerar ultrapassagens, assim, justamente porque é um circuito com muitas curvas muito acentuadas, né? Então, isso acaba gerando, de certa maneira, até uma batalha bacana de DRS ali, de retomada da retomada, né, e tudo. E acho que isso agrega bastante positivamente. E é um circuito pequeno, né? Realizado em 1 minuto e pouco de volta, né? Pois bem, o 10º GP da temporada é o GP da Hungria. O GP da Hungria é um circuito travado ao extremo, é um circuito que, diga-se de passagem, é um inferno jogar no Fórmula 1 23, né? Ou em outros jogos de videogame, porque é um circuito muito travado, ainda mais para quem joga no joystick, né? Que é o controle. O GP da Hungria é um circuito muito travado, mas tem sempre proporcionado corridas muito memoráveis, né? O GP da Hungria de 14, o GP da Hungria de 2015, o GP da Hungria de 2021, né? Que foi inclusive a primeira vitória do Esteban Ocon, né? Então acho que gera corridas movimentadas por lá, né? Mesmo apesar de ser um circuito muito travado e muito fechado, é um circuito que tem muitas ultrapassagens, né? Então é inevitável ter esse circuito no calendário. O 11º, que é o GP da Holanda, eu acho que o GP da Holanda, ele em Zandvoort, ele não chegou, até ele veio em primeiro, ele está aqui nessa lista, muito por causa do Verstappen, né? Porque eu acho que o Verstappen é holandês e tudo, na verdade, ele é belga, né? Mas ele tá lá inscrito lá como holandês e tudo, mas ele na verdade é da Bélgica. Mas assim, acho que o público holandês, né, que tanto perseguiu o Verstappen nesses anos todos em que esteve fora, serviu de alicerce assim para Zandvoort voltar, né, ao calendário, né, que estava no calendário até 1985, mas aí acabou voltando pela Verstappen mania, né, como se diz, né. Mas é um circuito assim que acho que até agora não mostrou muito a que veio, né? O GP da Holanda de 2023 até ajudou um pouco, mas eu acho assim que o GP bem, né, ok, né? Mas é mais assim porque, pô, o Verstappen é o cara do momento, é o piloto do momento na temporada, né? Então assim, acho que merecia ter um GP da Holanda ali, mas é mais por essa questão, né? Nem muito tanto pelas qualidades da corrida em si, né? O 12º GP aí sim já é mais para tradição e tudo, né? É o GP da Bélgica. Eu acho que o GP da Bélgica é um circuito mais raiz que a gente tem hoje em dia, né, pessoal? Eu acho que é um circuito de longas retas, é um GP muito desafiador, muito grande, né? O Verstappen fez todo mundo de gato e sapato nesse circuito nos últimos 2 anos, é verdade. Em 2021 teve aquela palhaçada que foi o GP da Bélgica de 2021, que foi onde não teve GP, né? Ele ficou enrolando a gente por 4 horas praticamente, sendo que não teve GP, teve apenas o safety car lá na frente dos carros, né? Uma chuva extrema ali, né, e tal, né? Então, né, enfim. Mas o GP da Bélgica não pode faltar, cara. Um GP assim que tem algumas críticas assim com relação à sua segurança, mas é uma questão de atualizar a pista, né? Eu acho assim que é o GP mais tradicional que a gente tem hoje. A gente tem que deixar isso resgatado, né? O 13º GP é o GP da Itália, pessoal. O GP da Itália é um circuito em Monza que eu gosto bastante, né? Longas retas, a casa da Ferrari, né? Que é uma equipe que eu praticamente gosto muito. É um GP que, vez ou outra, proporciona corridas muito boas, né? O GP do ano passado, de 23, foi até bom, com o Leclerc quase colocando tudo a perder ali, naquela afobação dele, às vezes, de querer ficar à frente do Sainz e tudo, mas enfim, né? Mas assim, sempre foram corridas memoráveis ali e tudo. Gosto, assim, da proposta do circuito de longas retas, de curvas rápidas e da primeira curva, que é uma curva muito desafiante, né? Então acho que é um circuito que está na Fórmula 1 desde os primórdios, então acho que é um GP que tem a obrigação de estar por muitos anos na Fórmula 1 ainda, tá, pessoal?
É o último GP da Europa, esse GP da Itália. Aqui a gente retorna a Ásia, né, que é o GP de Singapura. O GP de Singapura, que para mim, eu acho assim que é um circuito que inaugurou as corridas noturnas, né? Então acho que ele tem um crédito por isso. É um GP travado, é o GP mais longo da Fórmula 1, né? Quase 2 horas de corrida normalmente. E isso acaba com os pilotos, isso é verdade, né? Porque até pela temperatura elevada que às vezes o circuito tem, né? Mas eu acho que Singapura já tem um pouco de história na Fórmula 1 já por essas questões, né? Então aconteceu muitas coisas bizarras, né, no GP de Singapura, como por exemplo já na corrida inaugural, né, no Crash Gate, né, onde o Nelson Piquet fez o favor de bater de propósito, né, para se manter na equipe, né? Mas é um GP assim que acho que, inclusive ano passado, foi o único GP que a Red Bull não venceu. No ano passado o Sainz, né, foi o único não Red Bull a vencer. Então acho que ele já tem uma história representativa já na Fórmula 1 e acho que merece estar nesse meu calendário fictício aqui, né? O 15º GP é o GP do Japão. O GP do Japão, 10 entre 10 pilotos gostam desse GP. Então a gente vê que é um circuito com muita moral nesse aspecto, né? É um circuito desafiador, não é um circuito fácil, é um circuito que acho que proporciona corridas boas, muito boas inclusive, né? Então acho que para mim é o mais desafiador que tem, né? Inclusive é o GP com menos DRS, acho que é ele, que só tem uma zona de DRS, né? Então acaba que isso acaba desafiando os pilotos a se arriscarem mais em outros locais não DRS, né? Então acho que ele é bem-vindo nisso, né? Sem falar que, como falei, né, é um circuito favorito de vários pilotos, né? O 16º GP, pessoal, é o GP do México. O GP do México, eu praticamente não vejo nada demais no GP do México, para ser sincero. Eu acho que é a única torcida que até hoje olha pro Pérez e vê, esse cara tem potencial para bater o Verstappen. O único, né? Claro, né, eles têm que fazer a parte deles, né? Eles têm que incentivar o piloto representante do país deles, né? Então, né, claro. Mas eu acho que é mais mesmo pelo público que às vezes é excessivamente apaixonado e excessivamente iludido também por pensar esse tipo de coisa, né? Mas assim, acho que proporciona até algumas coisas ali até ok, né? O GP do ano passado não foi lá essas coisas, mas é um GP de uma reta longuíssima, é uma das maiores retas da temporada, é um circuito de curvas rápidas do setor 2, e é um circuito onde passa por aquele estádio, né? Eu praticamente nunca vi nada demais naquele estádio, né? Mas enfim, os caras colocam algo ali naquele estádio ali, enfim, né? Cada um vê alguma coisa. Que inclusive ali era um estádio de beisebol, né? Antigamente, né? Então eles reaproveitaram a arquibancada que tem lá, né? Então o GP do México acho que seria bom, né? Mais por essas questões, né? O 17º GP é o GP de Las Vegas, né? O GP que eu particularmente acho... Assim, eu quebrei um pouco a cara, porque eu não esperava que fosse uma corrida boa ano passado, né? E acho extremamente bizarro a Fórmula 1 forçar a barra, colocando os três pilotos das 3 primeiras posições para andar em uma limousine, até um determinado momento, parte da pista, para se encontrar no Caesar Palace, para fazer um monte de fogos de artifício ridículos, né? E voltar com esses caras, meu Deus, que coisa patética, né? Isso, né? Mas, assim, falando da corrida em si, eu gostei bastante, né? Proporciona uma das maiores retas ali, né? Justamente passando pelo Caesar Palace, né? E, assim, proporciona uma corrida até divertida, assim, na minha opinião. Então, acho que merece estar como único representante norte-americano aqui também, né? Claro, né? Porque acho que os outros 2 GPs talvez não proporcionem isso com a devida altura, né? Vamos dizer assim, né? Então, acho que o GP de Las Vegas acabou sendo a melhor corrida norte-americana que teve ano passado, né? Então, eu coloco o GP de Las Vegas por essa questão, né? Até pela mística também, de Las Vegas e tudo, né? E por último, né, não podia faltar, 18º, o GP do Brasil, né, pessoal? O GP do Brasil, que na minha opinião tem um grande respeito por vários pilotos gostam de pilotar em Interlagos. Acho que é a pista que de 10 entre 10 gostam também de pilotar lá. Eu não sei por que diabos a Fórmula 1 não investe para finalizar a temporada nesse GP do Brasil. Vamos supor, assim, né, que seja um ano de ponta a ponto, né, que, sei lá, o Leclerc, o Verstappen, o Hamilton, sei lá,
proporcione a nós um campeonato interessante, um Norris, sei lá, proporcione a nós um campeonato de ponta a ponto, né, onde a última etapa decide. Imagina se fosse decidido no Brasil, né? Ia ser muito melhor do que encerrar em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi que estraga qualquer emoção, né? Mas enfim, o GP do Brasil acho que tem muitas zonas de ultrapassagem. É um GP extremamente cobiçado por muitos pilotos assim, para vencer lá e tudo. Então, acho que você vê um gosto dos pilotos assim, querer correr por lá, né? Então, assim, acho que, como eu falei, né? Vários pilotos gostam de correr lá também e tal. Então, acho que é isso que o último GP precisa, né? De um GP que seja desejado pelos pilotos, né? E não um GP que todo mundo já tá, né? Tanto faz, vamos correr lá por correr, né? Como é Abu Dhabi, né? Então, é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal? Então, esses aí são meus 18 GPs. É o número ideal para mim, né? Não é pouco GP. Também não esnoba da nossa cara o quanto de GP que tem, né? Depois eu vou fazer um vídeo, assim, de quantos GPs, qual o formato ideal de final de semana, ou coisa do tipo, né? Que eu acho que seria o ideal para a Fórmula 1, mas eu acho que a Fórmula 1 deveria investir bastante em ter 18, até no máximo, quando muito, 19 GPs, né? Acho que passando disso já é exagero, na minha humilde opinião. Qual GP que vocês, particularmente, qual a ordem que vocês colocariam aí? Eu gostaria de saber bastante de vocês, né? Na minha opinião, esses aí seriam os 18 circuitos, os 18 GPs ideais, seja pela tradição, seja pelas corridas boas que sempre proporcionou, seja pelo gosto de vários pilotos gostarem de correr por lá, seja por nós fãs gostarmos de ver determinadas pistas, enfim, né? Então, gostaria de saber de vocês, tá? No mais é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e é nóis. E falou, galerinha. É nóis.